Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo dia do L Summit 2025 e ao nosso podcast durante o evento. Hoje estamos recebendo alguns convidados e vamos falar sobre as conexões entre empresas tradicionais e startups. Um dos grandes objetivos dos ecossistemas de inovação é justamente impulsionar o surgimento de startups e fazer com que as empresas tradicionais se tornem cada vez mais inovadoras. E para falar sobre este tema, nós estamos aqui com Isabela Araújo, que é gestora de inovação do Sebrae Lab do Distrito Federal, e também com o Gileno Negreiros, que é consultor Sebrae e fundador da Captiaí. Sejam muito bem-vindos, por gentileza, se apresentem aos nossos telespectadores. Muito obrigada pelo convite. Bem, como ela disse, né, meu nome é Isabela, estou há 14 anos no Sebrae DF, sempre nessa temática de inovação. Então, fui gestora do Sebrae Tech há mais ou menos por 9 anos e hoje estou no Sebrae Lab, e onde a gente está fazendo um trabalho muito forte de tentativa de fomento ao ecossistema de inovação do Distrito Federal. A gente lá no Distrito Federal tem muitos desafios, Brasília é uma cidade que tem uma cultura de concurso público muito grande, então a gente fica sempre concorrendo com o concurso público, tentando trazer os jovens para empreender e para inovar nos seus empreendimentos. Então é sempre um desafio também, tem muitas questões políticas que a gente precisa vencer, mas de qualquer forma a gente está lá, resiliente, tentando fazer com que esse ecossistema cresça e se fortaleça. Olá pessoal, prazer estar aqui, então, o L Summit, dando um show mais uma vez. Meu nome é Gileno Negreiros. Originalmente eu tenho uma empresa de consultoria que presta serviço aos ecossistemas de inovação, auxiliando na escrita de projetos para captação de recursos em editais de fomento. A gente já faz isso há 16 anos, já captamos mais de 65 milhões de reais naquilo que é chamado antigamente de fundo perdido, mas mudou a nomenclatura, é o não reembolsável ou a subvenção econômica. E a partir de 2023, com o advento da popularização da inteligência artificial, conseguimos captar o nosso processo de escrita de projetos, atrelando a inteligência artificial, onde captamos as informações, contexto das startups, de empresas inovadoras, e entregamos para ela projetos escritos através de uma IA que está treinada para poder elaborar projetos competitivos. É uma automação que dá um baita pontapé inicial na escrita de projeto. Ela não responde 100% a todos os editais, mas ela está configurada para atender a 70% daquilo que os principais editais de inovação solicitam na hora de elaborar projetos, tá? E hoje a nossa startup está incubada aqui no Parque Metrópole, no Metrópole Park aqui no Rio Grande do Norte. Nós já captamos aí via Startup Nordeste. Nós utilizamos Embrapi para desenvolvimento tecnológico, ou seja, minha startup ela funciona com base e pelos ecossistemas. Isabela, e como que esses ecossistemas nacionais têm promovido a cultura de inovação? O ecossistema, ele existe justamente para isso, né? Para promover a cultura da inovação. E sempre quando eu falo de ecossistema, eu penso no ecossistema da biologia, né? Que foi da onde a gente pegou emprestado esse nome. O ecossistema da biologia, eu estava até ontem numa visita técnica maravilhosa na Fazenda Matina e a gente fez muito essa comparativa. O ecossistema biológico, você vê que todos os organismos precisam funcionar, cada um precisa fazer o seu papel para que todos tenham o prêmio final, que é a sobrevivência de todos eles, né? Na biologia é assim. Por que a gente chama ecossistema de inovação? Porque é a mesma coisa. As pessoas precisam trabalhar juntas, os atores precisam trabalhar juntas, as hélices que a gente chama, né? Precisam trabalhar juntas, cada um fazer a sua parte, para que ao final todos sobrevivam, as empresas sobrevivam, né? As empresas não morram. Então, a cultura da inovação, ela é essencial para que isso aconteça, porque a gente sabe que hoje, se a empresa não inova, se ela não tem um diferencial de mercado, se ela não se atualiza, ela morre. Então, a gente precisa da inovação para deixar a empresa viva. Se o ecossistema de inovação ele tem como objetivo fazer com que as pessoas trabalhem em prol das empresas, para que elas se fortaleçam e fiquem vivas, então a inovação é a ferramenta essencial para que isso aconteça. E por isso que a gente chama de ecossistema de inovação, para que tudo isso possa se realizar.
E aí a sua pergunta sobre como que isso acontece, tem milhões de formas, né? Então acho que o dever de casa número 1 de um ecossistema é que as pessoas se conheçam seus projetos, conheçam o que cada um faz, porque isso começa a ramificar em networking, em projetos juntos, e aí consegue essa energia e esses recursos que cada instituição, governo, sociedade civil, academia, as empresas, cada instituição consiga entender o que pode fazer junto, como maximizar esses recursos, esse tempo, essa energia, e conseguir fazer muito mais com menos. Eu acho que está aí o segredo de um ecossistema de inovação bem sucedido. É quando as empresas e instituições conseguem finalmente entender que juntas são mais fortes, deixar de lado esse individualismo que é muito natural, né? E não por mal, mas é porque é mais fácil você trabalhar sozinho, você não precisa de alinhar todos os passos da jornada com outra instituição, que isso a gente sabe que é logisticamente um pouco mais difícil, mas que no final a gente tem essa recompensa, que é essa grande maximização de recursos e esforços. Então, eu acho que a chave vira nesse ponto, quando as instituições entendem que é necessário trabalhar junto, e quando a gente tem essas ações feitas de forma conjunta e quem ganha são, no final, as empresas e o ecossistema que fica mais fortalecido. Gileno, com a estruturação desses ecossistemas de inovação, principalmente aqui no Rio Grande do Norte e também em outros estados, né, onde você atua, se percebe que a informação está cada vez mais fluida e mais acessível, certamente está chegando mais aos empresários tradicionais. Na sua visão de consultor e de empreendedor, como essa estruturação dos ecossistemas está favorecendo tanto as startups quanto as empresas tradicionais? Eu acho que é a lei da oferta e procura, né? A oferta e demanda. O empresário tradicional, geralmente, ele está demandando, ou existem alguns problemas ainda não resolvidos, tanto no poder público, quanto na indústria, quanto no varejo. E acaba que a identificação desses problemas gera muitas oportunidades para que as startups, para que as empresas de base tecnológica, elas possam resolver esses problemas. E o que acontece? A indústria, às vezes, não tem o recurso suficiente para fazer esse investimento em desenvolvimento, em pesquisa, em tecnologia, e não se tem como hoje montar uma estrutura para isso. E hoje as startups elas acabam fazendo isso de uma maneira mais rápida, fazendo isso de uma maneira mais barata, tá? E o ecossistema faz essa junção, né? A minha startup ela está localizada dentro do parque tecnológico, dentro de uma incubadora, e lá a gente tem sessões de pitches para clínicas e hospitais que demandam problemas, demandam oportunidades para que as startups possam solucionar. Então tem um pitch reverso. A gente fez isso para secretarias da prefeitura, da capital. Fizemos isso para os contadores. Então, dentro de um ecossistema, eles nos oportunizam momentos, encontros que faz esse match do setor público ou privado tradicional com as startups que detêm tecnologia, que detêm soluções que de uma maneira muito mais rápida, muito mais barata pode resolver isso para essas instituições. E assim, o Sebrae tem um papel fundamental nisso, de fazer esse match até em eventos como esse. As incubadoras fazem isso de uma maneira excelente, parques tecnológicos. Então quem tem o seu ecossistema que cuide bem, quem tem seu ecossistema que participe, que seja engajado, porque irá beneficiá-lo de alguma forma, seja você ou startup que precise vender para essas tradicionais, ou você tradicional que precisa de soluções tecnológicas que aumentem a produtividade, tá? Então, cuidar do ecossistema é fundamental para poder fomentar os dois lados, para poder dar melhores resultados dos dois lados. Existem barreiras culturais que podem atrapalhar essas conexões de empresas tradicionais e startups, ou não existem mais essas barreiras? Essas barreiras, elas, se existem em algum segmento específico, ela tem que ser quebrada, tá? A gente estava fazendo uma oficina e a startup estava desenvolvendo um software para vaquejada.
Mas o vaqueiro não vai entrar no software para acompanhar a sua nota. A pessoa que está dando a nota é um cara que faz isso há 40 anos e vai lá dar... Então, alguns setores, queiram ou não, tem barreiras, certo? Para entrar, saúde tem outro tipo de legislação também que precisam ter barreiras, mas essas barreiras precisam ser quebradas. Essas barreiras estão sendo quebradas, tá? Então, se existir algum tipo de barreira em algum setor específico, eu acho que esse processo ele está evoluindo tão rápido que a conversa até que vai mudar. A pergunta talvez mude em menos de um ano. Não será mais feita essa pergunta porque essa barreira já foi quebrada há um certo tempo. Quando falamos em barreiras, entendemos também que existem incubadoras com vagas sobrando. Existem editais que às vezes não têm o preenchimento também de todas as vagas e pessoas realmente procurando essas oportunidades, talvez por falta de conhecimento ou talvez por aquele velho medo de inovar. Como é a realidade no Distrito Federal, Isabela? Também acontece esse tipo de coisa? Acontece, eu acho que acontece em todo lugar, né? Às vezes as empresas reclamam que tem poucos editais, mas quando a gente vai olhar, a realidade é essa. Às vezes os editais eles não fecham. Primeiro, às vezes a informação não chega onde tem que chegar e quando chega, nem todas as startups estão preparadas. Às vezes estão num momento não maduro ainda, que não estão preparadas para aquele edital. Então, quando eu estava falando sobre ecossistema de inovação, o papel dele está muito aí, na preparação dessas empresas. E o Sebrae ele tem atuado muito forte nisso, nessa preparação. A gente fala que o Sebrae é o momento onde essas empresas elas têm toda essa liberdade de idear, de sonhar, de errar, de voltar, porque é um lugar seguro, né? Lá no Sebrae Lab é engraçado que a gente tem o Sebrae Lab fica dentro de um parque tecnológico também, o Biotic, que é o Parque Tecnológico de Brasília. E de um lado fica o Sebrae Lab, do outro lado fica o BRB Lab, que é um banco lá de Brasília que tem um lab, mas ele já tem com esse conceito mais de se aproximar das startups para investir nelas. Então, eles querem uma startup mais madura, uma startup que já esteja num nível de tração, de crescimento. E a gente fica lá do outro lado da rua, que a gente chama, né, porque é em frente, nesse objetivo de fazer com que as pessoas cheguem lá, as pessoas físicas, que nem têm CNPJ ainda, que têm uma ideia, ou então que já tem CNPJ, mas está começando. Então, a gente tem sempre essa divisão muito clara. O Sebrae pega as pessoas pela mão, ajuda, faz capacitação, ajuda na estruturação do negócio. E aí, quando ele está prontinho, lindo, maravilhoso, o BRB Lab vai lá e investe neles. Então, é uma parceria de muito sucesso. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, esse problema existe sim, e os motivos eu acho que para mim são bem claros que são dois. Comunicação, e aí o ecossistema tem que trabalhar muito forte nisso, né? Os atores têm que estar muito bem entrosados, as agendas têm que estar muito bem entrosadas, porque as pessoas têm que saber e têm que fazer essas notícias perpetuarem. Porque às vezes o empresário está lá na ponta precisando de um incentivo desse e o edital não chega. A informação não chega, simplesmente porque os veículos de comunicação que aquela empresa, que aquele instituto escolheu, não chegaram naquela pessoa que precisava. Então, tem muito de comunicação ainda que a gente tem que amadurecer. E depois, essa questão mesmo da preparação. Às vezes, o empresário chega lá e não tem os quesitos básicos para poder atender aquele edital. Então, a gente precisa, como ecossistema, resolver esses dois problemas. O da barreira da comunicação, e eu acho que é um problemão de todo ecossistema, né? Ter as agendas todas alinhadas, ter as informações todas muito fluidas. E o segundo, que é a questão mesmo da preparação das empresas. As empresas, às vezes, fazem muito barulho, mas, às vezes, não param para olhar para si mesmas e vão me capacitar, vou parar, vou fazer meu dever de casa, vou me estruturar, né? E ficam só querendo dinheiro do investidor. Para que essa realidade seja modificada. É tão importante que eu tenho uma empresa, antes de entrar na incubadora há 12 anos que eu tenho a minha empresa, consolidada, de sucesso. Eu sou consultor Sebrae, consultor da área de negócio, na área de inovação, e quando entrei em incubadora, eu fui ver tantos processos que eu não pensava na minha empresa, sabe? Juliano, vamos fazer os projetos de OKRs. Eu ensino OKRs e não fazia, nem monitorava os meus. Eu tenho agora suporte jurídico, suporte contábil, suporte de marketing. Pessoas que a minha empresa não teria, a startup não teria capacidade de contratar, e dentro da incubadora eu tenho todo o respaldo e acompanhamento para fazer isso de uma forma mais segura,
para não gastar tanto ou não errar tanto, sabe? E assim, ter vaga sobrando em incubador é uma pena, porque ele tem um papel importantíssimo de, assim como o Sebrae, de pegar na mão e de te acompanhar naquele momento inicial. Para que essa realidade seja modificada, qual conselho vocês trazem, tanto para empresas tradicionais quanto para as startups, que querem encontrar essas oportunidades de conexão e realmente de investimento para inovar? Bem, acho que existem um caminho bem longo, né? Acho que já caminhamos muito bem. Já estamos, pode dizer que o DF, o Brasil, já está num patamar de inovação que fez um salto, assim, de um dia para o outro, parece que a gente acordou para a inovação, mas sempre vão ter aparas, né? Arestas para parar. E eu acho que os desafios são muitos do que a gente falou aqui agora, e eu acho que a gente precisa, sim, fortalecer o ecossistemas, porque a gente vai ter uma rede de proteção para as empresas vão conseguir achar apoio, tanto em capacitação, como que ele comentou sobre esses apoios que eles às vezes não conseguem contratar, apoio jurídico, apoio de marca, apoio contábil. Então, tudo isso quem proporciona são ecossistemas, são as incubadoras, são as aceleradoras, são as instituições que oferecem capacitação técnica. Então, quando o ecossistema está bem fortalecido, com todos os produtos e serviços dispostos para as empresas, eu acho que as coisas começam a fluir. E essas próprias empresas, em conexão com esses institutos, conseguem fazer negócios, participar de editais, conseguir esses verbas não reembolsáveis, conseguem alavancar seus negócios. Então, assim, é uma coisa consequência da outra, não tem mágica, é cada um fazer seu dever de casa. As instituições se unirem para poder fazer com que o ecossistema funcione, e as empresas também fazendo seu dever de casa, buscar capacitação, buscar olhar para os seus processos, ver o que precisa de melhorar, para elas poderem estar todas redondinhas para quando chegar a grande oportunidade de um edital, de um investidor, um sócio que quer investir na empresa, enfim. A gente sabe que em algum momento da vida ela vai se deparar com alguma oportunidade. Será que ela está preparada para quando essa oportunidade chegar? Então, eu acho que as empresas buscando esse conhecimento, buscando se aperfeiçoar, e o ecossistema fazendo o dever de casa dele também, fazendo com que a empresa tenha um solo fértil para prosperar, as coisas acontecem de forma muito natural. O ecossistema realmente é essa rede de colaboração, essa rede de negócio, de networking, né, que a gente vê cada vez mais crescendo aí no nosso país. E agora uma dinâmica para finalizar, né? Eu gostaria que vocês dissessem em uma só palavra o que é inovação. A gente pode começar com a Isabela. Uma palavra? Uma palavra. Não posso falar uma frase, pelo menos? Porque uma palavra sobre inovação é inovação. Bem, se eu tivesse que escolher uma palavra para falar o que é inovação, eu acho que seria reinvenção, né? No sentido de você pensar diferente, reinventar o seu processo, reinventar o seu produto, pensar fora da caixa. Parece clichê, mas no fundo, a gente está falando sempre sobre isso. Reinvenção, boa palavra. Eu vou na palavra trabalho. Para tentar justificar, não é uma palavra tão genérica, é trabalho. Pô, trabalho. Eu me lembro muito do técnico Muricy Ramalho, um técnico de futebol, nada a ver, mas ele dizia, aqui é trabalho, meu filho. Então, a inovação ela não pode acontecer ao acaso, depender de a lâmpada que surja na cabeça de alguém de forma aleatória para que ela possa ser implementada. Eu acho que o trabalho, eu acho que processos, eu acho que estruturas que fomentam a inovação faz com que ela chegue de uma maneira estimulada. E para isso precisa de muito trabalho. E todo ecossistema tem que trabalhar em prol disso. E eu, quando falo ecossistema, as pessoas que estão dentro do ecossistema devem estar engajadas nisso. Porque se não tiver engajamento, se só fizer comparecer a um ecossistema, ou só está lá no papel, não tiver trabalho, ele não roda como deveria. Então, a escolha de trabalho, porque aqui é trabalho, meu filho, a inovação é trabalho. Inovação é trabalho, é reinvenção, né? E assim a gente finaliza o nosso podcast do L-Summit. Obrigada pela participação de vocês e nos acompanhe nos próximos episódios. Valeu, gente.